Meus peregrinos preferidos, vamos continuar os crimes contra a autoridade e a disciplina. Agora a gente vai tratar sobre o artigo 157, artigo 158. A gente vai falar sobre crimes de violência contra superior e vamos tratar dos crimes de violência contra militar de serviço. Beleza, meus queridos? Dois crimes no seu desdobramento, na sua classificação, é basicamente a mesma coisa. Então, vamos começar. Tipicidade: crime de prática de violência contra superior. Praticar violência contra superior. Grifem superior, destaquem superior, porque é qualquer superior hierárquico. Não importa se ele seja comandante, se ele seja general, no caput, tá? No caput da questão do artigo 157. Qual que é a previsão legal? Acabei de falar para vocês. Artigo 157. Artigo 157 do Código Penal Militar. E qual que é o núcleo do tipo? Núcleo é o verbo, é a ação. Então, a ação é praticar. Mas praticar o que, professor? Praticar a violência contra o superior. Então, coloquem aí núcleo do tipo, praticar. Beleza, meus queridos? Sujeito ativo do crime. Ele é um crime comum, qualquer pessoa pode cometer, ou ele é um crime próprio? Por conta da palavra superior, ele se torna um crime próprio. Porque você civil, em relação ao coronel, ele é seu superior hierárquico? Não, não é superior hierárquico. Não estou dizendo que você civil não possa cometer esse crime. Indiretamente, em concurso de agentes, pode, mas aqui é um crime quanto ao sujeito ativo. Quem comete o crime é o militar subalterno. Agora, quanto ao sujeito passivo deste crime do artigo 157, quem é o polo passivo do crime? Isso mesmo, superior hierárquico. Qualquer um, professor, qualquer um, qualquer superior, beleza? Um soldado que comete violência contra um cabo que comete violência contra um sargento contra o subtenente, e assim sucessivamente. Volte lá na aula de princípios da hierarquia. E aí você vai lembrar de toda essa questão hierárquica, beleza, meus queridos? Então, quando a gente classifica um crime que uma pessoa específica, uma classe de pessoa pode cometer, ele é um crime comum? Qualquer pessoa pode cometer? Não. Ele é um crime de mãos próprias, que exclusivamente uma pessoa pode cometer? Também não. Ele é um crime chamado de crime próprio, porque só a propriedade de militar poderá cometer. E quanto ao polo passivo, ele é um crime próprio também. Quanto ao polo passivo, porque propriamente só superior hierárquico poderá receber este crime, ser vítima deste crime. Então, ele é um crime bipróprio. Ele é um crime bipróprio. Beleza, meus queridos? Bipróprio. Bom, objeto jurídico deste crime é sim a autoridade, é sim a disciplina militar. Mas, doutrinariamente falando, a gente está cometendo, a gente não, o agente está cometendo violência que poderá gerar lesão. Então, aqui no objeto jurídico, que é o bem jurídico, que a lei visa proteger, que a lei visa tutelar, então o objeto jurídico é a integridade
da pessoa. Então, você pode colocar aqui, ó, física barra moral. Beleza? Objeto material é a própria pessoa. No caso, militar superior. Beleza, meus queridos? A consumação deste crime. Este crime, ele é um crime formal, ele é um crime de mera conduta ou ele é um crime material? Pela doutrina majoritária, a consumação se dá com resultado chamado de violência. Então, ele é um crime material, beleza? Elemento subjetivo do crime. Elemento subjetivo, eu já falei para vocês, que é o que a pessoa pensa, o que ela quer, o que ela assume, o que ela faz. Elemento subjetivo, é o dolo ou é a culpa? Isso mesmo, dolo. Se você respondeu culpa, está redondamente enganado. É o dolo. Você pratica este crime de forma dolosa. Não cabe neste crime a forma culposa. Então escreve aí, para ficar mais completo na sua cabeça. Escreve culpa. Mas aí você faz um xizão na culpa, porque visualmente falando, para os alunos que aprendem de forma visual, isso aqui vai dar um destaque, beleza? Tentativa. Cabe tentativa nesse crime, meus queridos? Cabe? Sim ou não? Eu vou violentar, eu vou dar um soco, eu vou bater, eu vou pegar uma faca. Ele é um crime de ação livre, tá? Eu posso cometer ele de várias formas, mas ele é um crime de única ação, único tipo verbal, não é múltipla. Porém, a forma é livre. Então, a tentativa cabe? Sim, a tentativa cabe quando forças alheias, alguém me impede, cai um raio na minha cabeça, cai o telhado na minha cabeça, eu tropeço e caio e quebro os dentes, qualquer forma, beleza? Eu fui interrompido de fazer. Quando alguém vai, me segura, toma minha arma. Então, forma tentada. Coautoria e participação. Cabe coautoria e participação? Sim, meus queridos. Mas muito cuidado nessa hora. Muito cuidado. Cabe coautoria e participação? Cabe. Cabe sim coautoria e participação. Mas este crime, ele é um crime que eu posso cometer sozinho? Sim. Se eu posso cometer sozinho, ele é classificado quanto a coautoria e participação, crime de coautoria, eventual, meus queridos, crime de coautoria eventual. E a ação penal deste crime, meus queridos peregrinos, ação penal pública, meus queridos, pública, coloque aí, pública. Condicionada ou incondicionada? Incondicionada. Ação penal pública incondicionada. Lá no curso de Direito Processual Penal, que será gravado ano que vem, no curso de Processual Penal Militar, que será gravado ano que vem, 2022, a gente vai entrar muito sobre essas ações. Ações penais públicas, condicionada representação, condicionada requisição, ação penal privada, ação penal privada exclusiva, personalíssima, e ação penal privada subsidiária da pública. Beleza, meus queridos? Ação penal pública incondicionada. Beleza? A pena deste crime, preste atenção, a pena simples deste crime, da violência contra a superior simples, ela é pequena. Ela é detenção de 3 meses a 2 anos. Coloquem aí. Detenção de 3 meses até 2 anos. É a pena, meus queridos. Bom, eu deixei esse espaço de cá para a gente trabalhar as formas qualificadas, beleza? Eu vou tirar esse bipróprio aqui para ganhar um pouco de espaço. Você já anotou aí.
E agora a gente vem para as formas qualificadas do crime. O Código Penal Militar fala formas qualificadas. Mas eu, assim como a doutrina penalista, tenho uma ideia, vou explicar para vocês agora, preste atenção. O que é uma qualificadora e o que é um agravante? A qualificadora, ela traz uma pena diferente, ela traz uma nova pena em espécie. E agravantes, as circunstâncias, causas gerais de aumento de pena, ou causas específicas de aumento de pena. Ela não traz uma pena nova, ela simplesmente aumenta a pena que já existia no artigo. Entendeu, gente? Mas o Código Penal, ele coloca, o Código Penal Militar, ele coloca tudo como qualificadora. E eu vou diferenciar isso para vocês, que faz parte da doutrina. Vamos lá. Qualificados. Violência contra superior, formas qualificadas. Bom, isso é o que está no código. Vamos complementar aqui. Ou agravantes do crime. Beleza, meus queridos? No parágrafo primeiro, vai trazer que a forma qualificada é quando essa violência contra superior, este superior, ele é comandante da unidade que o militar pertence. Não é qualquer comandante, é o comandante da unidade a qual ele pertence. Então, coloque lá, parágrafo 1º, a primeira forma de qualificação é quando é contra, né? Coloca assim, ó, contra comandante. Ó, comandante, eu estou abreviando como CMT. Comandante da unidade. Então, coloque assim, ó, UPM, Unidade Policial Militar, tá? A unidade em que o agente, eu vou colocar aqui, ó, militar, lá no texto está escrito agente, lá no texto está escrito unidade, lá no texto está escrito comandante. Eu só estou aqui te dando uma nomenclatura diferente, na verdade é abreviada. Contra comandante, UPM, militar, pertence. Ou ainda contra oficiais, coloque aí, ó, barra, oficiais, se for praça, contra oficiais. Ou ainda, no caso específico do Exército, contra generais. Contra generais. Beleza, meus queridos? Aqui é específico das Forças Armadas. Mais específico ainda do Exército. Beleza, meus queridos? Cabe interpretação analógica sobre generais ser também contra os almirantes e brigadeiros? Cabe. A doutrina diz que cabe, porque general seria o termo genérico para máxima autoridade das Forças Armadas. Beleza? E quando essa violência é gerada contra comandante da unidade que o militar a qual pertence, oficial ou general, a pena vai ser aumentada. Já não vai ser essa pequenininha aqui mais não. Começa com reclusão. Coloque aí. Pena. Reclusão. De quanto, professor? De 3 a 9 anos. De 3 a 9 anos. Beleza, meus queridos? 3 a 9 anos. Agora, acaba por aí? Não, não acaba por aí. No parágrafo 2º, vai trazer se o crime for praticado, essa violência for praticada com arma de fogo, coloque aí, ó, parágrafo 2º, se for com arma. Deixa eu só ver se fala fogo. Fala fogo. Violência praticada com arma. Bom, aqui no texto deixou em aberto. Não é arma de fogo, é apenas arma. Vai ter um aumento de pena. Aí vem a questão das agravantes. A arma vai ter um aumento de pena.
de um terço, aumento de pena mais um terço. Um terço do que, professor? Um terço do caput, se for a violência simples, ou um terço do parágrafo 2º, que seria da forma qualificada, beleza? Então, preste atenção. Parágrafo terceiro, meus queridos, vai trazer para a gente uma nova aumento de pena. Na verdade, uma cumulação. Vou até mudar a cor, preste atenção. Vai ter uma cumulação. Vai acumular, vai somar a pena da lesão causada. Eu não disse para vocês que o crime é violência contra o superior? Essa violência não pode causar lesão? Pode causar uma lesão corporal de natureza leve, uma lesão corporal de natureza grave, uma lesão corporal de natureza gravíssima. Então vai ter uma acumulação mais a pena da lesão. Tá certo, meus queridos? Isso aqui é um concurso formal de crimes. E no parágrafo 4º vai trazer se causa morte. Se causa morte, preste atenção, vou até mudar de cor, vamos colocar, última forma, vamos colocar de preto aqui. No parágrafo 4º, vai ser se da lesão gerou consequência morte. Aí a pena vai aumentar muito, meus queridos. A pena vai passar de ser de 12 a 30 anos de o quê? Reclusão. Reclusão de 12 a 30 anos. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu sou professor há mais de 7 anos. Para quem não me conhece, eu também já passei mais de 5 concursos. Durante a minha trajetória como professor acadêmico, professor de cursinho, professor de gestão de segurança pública, eu cheguei no momento em que aqui no Goiás, a gente fala, paguei língua, queimei língua. Eu falava para os alunos o seguinte, ó, não decora pena não, esquece pena, não precisa. E teve uma prova da PM, salvo engano, da PM-MG, cobrou muito pena. E o aluno veio me reclamar com toda a razão do mundo, minha cara foi lá no chão de vergonha. Eu falei que isso realmente é algo novo. Então, dê uma atenção às penas também, tá? Ah, professor, precisa decorar todas as penas? Não, nem juiz, nem desembargador sabe todas as penas de todos os crimes. Mas tenta, ao longo do seu estudo, ao longo do seu desenvolvimento de questões, ver uma proporcionalização da pena. A pena de morte nunca vai ser menor do que a de lesão corporal simples, por óbvio, por conta da proporcionalidade do bem jurídico, beleza? Um bem jurídico mais importante do que outro. Então, a pena será de morte, se causar morte, será de 12 a 30 anos de reclusão, beleza? E se este crime for cometido por agente ativo, se o militar que está cometendo esse crime, ele está de serviço, então coloque o parágrafo 5º, se o militar está de serviço, se o militar está em serviço, não estou dizendo aqui militar da ativa até de férias, licenciado, com dispensa médica, ele continua sendo da ativa. Eu estou falando assim, ele já assumiu o serviço do dia, está trabalhando naquele momento, então em serviço, ele vai ter a pena deste crime aumenta aumenta-se a pena de 1/6, se ele estiver de serviço, beleza? Então, vamos recapitular até agora. Artigo 157, trabalhando o crime de violência contra superior. E aí a gente viu todo o desdobramento aqui, tira um print para você estudar mais tarde, fazer sua revisão semana que vem, e temos as formas qualificadas,
que é contra comandante da unidade que o agente pertence, ou oficiais ou generais. Pena de reclusão de 3 a 9 anos. 2, arma de fogo, não. Arma, qualquer tipo de arma, vai ter um aumento de de 1/3. Arma, aumento de 1/3. Se for gerada lesão, vai aplicar também cumulativamente a pena da lesão. Caso o resultado seja morte, vai ter a reclusão de 12 a 30 anos. E se o militar que comete o crime estiver em serviço, a pena será aumentada de 1/6. De 1/6. Professor, tem diferença de até? De? Claro que tem. Por isso que estou corrigindo e deixando claro para vocês. Beleza, meus queridos? Bom, não acaba por aqui. Vamos tratar ainda sobre o artigo 158, que é a violência cometida contra militares de serviço. Opa, agora o polo passivo, preste atenção, eu vou fazer só pequenas correções aqui, ó. Depois eu deixo você tirar o print novamente. O artigo agora aqui, ó, é 158. E a violência agora não é contra superior. A violência agora é praticar violência contra militar de serviço. Contra militar de serviço, meus queridos. O sujeito ativo do crime continua sendo próprio, é qualquer militar. Mas o sujeito passivo agora não é mais superior e hierárquico, é o que está lá em cima, o militar de serviço. Militar de serviço, corrigem aí. A gente já está trabalhando um outro crime. Militar de ou em serviço, em efetivo serviço. Beleza, meus queridos? Não se preocupe, eu estou usando a mesma estrutura, porque vai mudar muito pouco, e vou deixar vocês tirarem um print ou pausar o vídeo para fazer suas anotações. Objeto jurídico, mesma coisa. Objeto material, mesma coisa, tirando que não é mais o superior. É qualquer militar que esteja em serviço. Consumação se dá do resultado da violência. Elemento subjetivo, novamente, é o dolo. Não cabe forma culposa, beleza, meus queridos? Tentativa, sim, cabe tentativa. Coautoria, cabe, porém, pode ser cometido sozinho, então é um crime de coautoria eventual. A ação penal continua sendo pública e incondicionada. E a pena deste crime, meus queridos, é detenção de... Última forma, reclusão de 3 a 8 anos. Artigo 158, reclusão de 3 a 8 anos. Então, vamos corrigir essa parte aqui. Preste atenção. Preste atenção. Reclusão de 3 a 8 anos, meus queridos. Professor, existe forma qualificada? Existe forma qualificada. Preste atenção, quando a gente trabalha a tipicidade deste crime, a gente vai ver que as formas qualificadas são basicamente essas, tá? As formas qualificadas são basicamente estas. Não importa se vai falar na prova agravante ou qualificadora, porque o texto da lei traz como qualificadora. Mas eu vou reexplicar para você, eu quero que você entenda. Qualificadora traz uma pena nova. Agravante traz um aumento da pena que já existe, beleza? Então, vamos lá. Este crime, ele é contra militar de serviço. Então, você coloque aí, ó, quais são os militares de serviço? O oficial de dia, o oficial de dia, quem está de sentinela, quem está de vigilância, deixa eu ver se eu esqueci mais algum, colega de quarto, né? Quem está em alojamento, em quarto, ou contra quem está de plantão, ou seja,
o texto da lei apenas colocou todas as formas em que você, militar, poderá estar em situação de atividade no momento do serviço. Beleza? Reclusão de 3 a 8 anos. E no parágrafo 1º, vem a primeira qualificadora, que na verdade é um agravante. Vamos colocar aqui, ó. Parágrafo 1º. Se o crime ele é cometido com arma. Deixa eu recapitular aqui, porque tem uns lugares que vai trazer para a gente arma de fogo. Violência praticada com arma. Aqui é qualquer arma. Não precisa ser de fogo. Então, a arma vai gerar um aumento de pena de 1/3. Vai aumentar a pena em 1/3. Pergunta, isso aqui é uma qualificadora ou é uma agravante? Traz uma pena nova, uma nova pena em espécie? Não, traz um aumento, ó, mais 1/3. Então, isso aqui seria uma agravante. Isso aqui seria uma agravante. Beleza? A violência, se ela gerar lesão corporal, se a violência gerar lesão corporal, está lá no parágrafo 2º. Parágrafo 2º traz para a gente, no caso de lesão, de gerar lesão corporal, vai aplicar a pena do crime mais a pena da lesão corporal gerada, meus queridos. Aqui é um caso de cumulação de pena. E no parágrafo 3º, se da violência gera morte. O parágrafo 3º, se da violência gerar morte. A mesma pena do parágrafo anterior. Reclusão de 12 a 30 anos. Reclusão, vou até dar um destaque aqui na cor. Reclusão de 12 a 30 anos. Beleza, meus queridos? Então, aqui é um segundo crime, mas não sei se vocês perceberam, tem tudo a ver com o anterior, do artigo 157. Beleza? Agora, eu quero dizer para vocês uma última coisa. A ausência de dolo no resultado. O elemento subjetivo não é o dolo? Sim ou não? Sim. Cabe a culpa? Não. E se o camarada não tiver dolo? Ele agiu por negligência, imprudência ou imperícia. Acompanhe comigo no artigo 159. Preste atenção, olha só. Artigo 159. Quando a violência resulta na morte ou lesão corporal, certo? E as circunstâncias evidenciam, ou seja, fica provado que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco, ou seja, ele não teve dolo. Cabe a forma culposa? Não. Ele não teve dolo. Ele vai responder por algum crime? Não. Ele vai ter a pena isenta. Olha só o que diz. O agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo. A pena do crime contra a pessoa é diminuída até a metade. Então, anotem isso aí para mim. Olha só, artigo 150 e 859 do Código Penal Militar, meus queridos. Se o dolo for extinto, mas gerar resultado morte ou gerar o resultado lesão corporal, a pena será reduzida da metade, ou seja, isso aqui é uma causa específica de atenuação ou de diminuição de pena. A pena será atenuada, a pena será diminuída quando não houver dolo. Beleza, meus queridos? A aula de hoje termina por aqui. Próximo vídeo, continuaremos tratando sobre a parte especial do Código. Ainda trabalharemos alguns crimes sobre a autoridade militar. Depois a gente vai passar para os crimes contra a administração militar e da justiça. Depois a gente vai passar para os crimes contra o serviço e o dever militar. Esses vídeos, preste atenção, esses vídeos serão atualizados diretamente. Sempre que houver alguma mudança, eu vou fazer novos vídeos, substituindo ou complementando.
os vídeos que está aí na plataforma de vocês. Você vai estar sempre atualizado. Você ficará sempre sabendo das modificações doutrinárias, jurisprudenciais e legais. Beleza, meus queridos? E outra coisa que eu prometo, me comprometo com vocês, é estar sempre lançando na plataforma, é claro, novos vídeos de resoluções de questões. Já assistiu alguma? Vai lá e assista. Até a próxima aula.